E aí, pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui então, nosso roteiro 23, para a gente poder finalizar. Nós paramos aí nos princípios, né? Eu ia começar a falar dos princípios e aí eu encerrei a videoaula anterior. Então, para a gente falar dos princípios, como eu já havia falado na videoaula anterior, vocês já praticamente todos os que estão aqui, vocês já ouviram, já estudaram inclusive em processo civil. Porém, eu vou dar uma relembrada com vocês aqui e dizer para vocês como a gente aplicaria esses princípios, como eles são aplicados, na verdade, no processo do trabalho. Ok? Todos os princípios recursais, né, que é o nosso assunto, recurso parte geral, depois a gente vai entrar nos recursos em espécie. Para começar os princípios, eu trouxe para vocês o princípio que vocês já estão carecas de conhecer, que é o do duplo grau de jurisdição. Esse princípio do duplo grau de jurisdição, ele é extraído da Constituição, né? E ele nada mais é do que o direito que a parte tem de ter uma decisão que foi aplicada a ela submetida a mais de um órgão judicial. Daí a gente percebe que quando a gente fala em duplo grau, não é duplo julgamento apenas, e sim um duplo julgamento, mas por pessoas diferentes, né, com hierarquia diferente. Então, o segundo órgão judicial, ele tem que ter jurisdição superior, né? E esse princípio ele vai ser encontrado normalmente quando nós estivermos falando de recursos de natureza ordinária, que é a possibilidade de você rever aquela decisão no seu todo, com fatos, provas, direito, ok? Então, assim, esse princípio do duplo grau de jurisdição, ele não é um princípio absoluto, né? Existem casos, eu até falei na videoaula anterior, um deles, que a gente não vai ter a observância dele, que é aquele caso, por exemplo, do procedimento sumário, né? Que da sentença só vai caber, se for o caso, recurso extraordinário. Então, isso não é duplo grau, porque o recurso extraordinário tem natureza extraordinária, tá? Então, tem algumas exceções ao princípio, até coloquei para vocês aí no roteiro de vocês, mas ele, via de regra, vai ser aplicado no processo do trabalho, certo? Próximo princípio é o princípio da concentração ou da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Esse princípio dá conta para a gente de que só vai caber recurso na Justiça do Trabalho das decisões terminativas, tá? Sejam elas definitivas ou não. Ou seja, daquelas decisões que encerram um procedimento, encerram um processo, ok? Seja ele de conhecimento, seja ele de execução. Então, o artigo 893 da CLT, parágrafo 1º, traz para a gente o seguinte: os incidentes do processo são resolvidos pelo próprio juízo ou tribunal, admitindo-se a apreciação do merecimento das decisões interlocutórias somente em recurso de decisão definitiva. Significa dizer o seguinte: se durante o processo houver decisões interlocutórias praticadas pelo juiz, você pode sim impugnar essas decisões por meio de protesto, por meio de pedido de reconsideração, demonstrar ali sua indignação, mas você não vai poder recorrer dessas decisões interlocutórias. A regra é que essas decisões são irrecorríveis e aí você, de imediato, mas você vai poder, sim, registrando a sua indignação, registrando ali o seu protesto, você vai poder, quando for fazer o recurso definitivo, renovar, né, toda a sua indignação para que o tribunal analise. Então, por exemplo, imagine aquela decisão de um juiz que diminuiu a multa diária de uma decisão liminar que a empresa não cumpriu. Então, durante o processo, ele vai lá e reduz o valor da multa diária devida. Se você não acha que aquela decisão está correta, você normalmente vai fazer o quê? Você vai pedir uma reconsideração do juiz e demonstrar o seu descontentamento. Feito isso, você, mesmo se o juiz mantiver, você não pode recorrer. Você não pode agravar de instrumento, como é comum lá no processo civil, com decisões interlocutórias em geral. O processo civil deu até uma enxugada, né, nas possibilidades de agravo de instrumento. Mesmo assim, a gente tem possibilidade de agravar de instrumento de várias decisões. Mas aqui na Justiça do Trabalho, existe agravo de instrumento? Existe, mas não é para esse tipo de decisão interlocutória. Ele só serve para um caso extremamente específico que nós vamos falar depois, quando estivermos falando da aula de agravo de instrumento. Via de regra, não cabe agravo de instrumento na Justiça do Trabalho para decisão interlocutória alguma. Posso até adiantar para vocês. O único caso que cabe agravo de instrumento na Justiça do Trabalho
é quando o juiz não deixa o seu recurso subir para o próximo órgão. E aí ele tranca o seu recurso e você vai fazer um pedido de agravo de instrumento para destrancar seu recurso e encaminhar para a jurisdição superior. Fora isso, não cabe agravo de instrumento. Osório, mas como que eu faço então? Você simplesmente registra o seu protesto na forma daquele artigo das nulidades que nós já havíamos comentado, né?